Propriedade de determinantes. Vamos lembrar então, ó. Se A elevado a T, nós vimos isso lá, na verdade, eu cheguei a passar para vocês o que é matriz transposta antes do meu acidente. Então, o que é uma transposta? É quando eu pego a primeira linha, viro a primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, enfim. Se eu tenho a A elevado a T sendo a transposta, o que eu posso dizer em relação aos determinantes? O determinante de A em relação ao determinante da transposta de A, eles são iguais. Olha só que interessante esse exemplo, ó. 7 menos 4, 5 e 9. O que eu fiz? Primeira linha, vira primeira coluna. Segunda linha, vira segunda coluna. Se eu for calcular o determinante aqui, ó, 7 vezes 9 menos 4 vezes 5. Tá aqui. 7 vezes 9 menos 4 vezes 5. Percebam que o valor do determinante é exatamente igual. Professor, mas isso vale para a ordem 2 só? Não, vale para qualquer ordem. Ordem 3, 4, 5, ordem N. O determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Tá bom? Aqui eu fiz um exemplo com uma matriz 3 por 3, provando que dá o mesmo resultado. Ok? 180 e 180. Pode usar a regra de Sarros, pode usar a regra da borboleta da melhor maneira possível. Então, só lembrando, determinante dela, de uma matriz, é igual ao determinante da sua transposta. A propriedade 2, que a gente usa bastante ela lá no Teorema de Jacobi. Depois a gente vai falar sobre ele de novo. A propriedade 2 é o seguinte, olha. Se você trocar as fileiras paralelas de posição, ou seja, linha ou coluna, um determinante vai ser menos o valor do outro determinante. Se eu troco uma fila, que pode ser então linha ou coluna de lugar, o determinante passa a ser menos o determinante anterior, o novo determinante. Olha esse exemplo. 4 e 5, 8 e 6. Quem que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou trocando de lugar a segunda linha, fazendo ela ser a primeira, e a primeira linha, estou colocando ela como segunda. Eu troquei elas de lugar, simplesmente. Essa troca, pessoal, só pode ser de forma paralela. Eu não posso reinventar esses números, não. Se eu estou trocando uma linha com outra linha, ótimo. Então, sobe onde você precisa e desce a outra para o lugar da primeira. Esse produto aqui, ó, 24 menos 40 dá menos 16. Como eu fiz a troca, 40 menos 24 dá mais 16. Então, aqui eu troquei a linha 1 com a linha 2. Olha só os determinantes. 1 é menos o valor do outro. Tem outro exemplo aqui. Olha para isso numa matriz 3 por 3. Quando eu vou aplicar o determinante sobre essa matriz, olha só, eu vou pegar a primeira coluna e a terceira e vou trocar uma com a outra. Ó. Primeira com a terceira coluna. No lugar da primeira coluna, que era 2, 6, 1, fica 4 menos 2 e 0, que era a terceira coluna. E na nova terceira coluna agora põe o valor que era da primeira, ó, 2, 6 menos 1. Esse determinante meu aqui dava 14, opa, de cabeça então, se eu sei que era 14 e só trocou duas colunas, o meu determinante é menos 14 de cara. Aí vocês perguntam, professor, mas isso aí alguma hora vai ser cobrado? Eu já vi questões, pessoal, de provas de vestibulares, que ele diz assim, ó, sabendo que o determinante da matriz tal vamos supor, por exemplo, 14, calcule o determinante de uma nova matriz trocando duas colunas de lugar simultaneamente. E não precisa nem dizer qual que podia ser a segunda com a terceira, primeira com a segunda. Quando isso acontece é porque ele está falando dessa propriedade, pessoal. Trocando duas filas paralelas, o novo determinante é menos o valor do primeiro. A propriedade 3 diz o seguinte, olha, se duas filas paralelas, a palavra fila, de novo, eu sempre remeto, é linha ou coluna, de uma matriz quadrada são iguais, então o determinante é sempre zero. Bom, esse aqui ficou na cara, né, pessoal? 9, 7, 9, 7 são duas colunas iguais, então o determinante é zero. Olha esse caso aqui, ó. Primeiro com a terceira. Primeira linha com a terceira linha. Determinante também é zero. Olha essa 4 por 4 aqui, ó. Primeira coluna é igual à quarta coluna. De cara, determinante também é zero. Não tem erro. Uma outra situação que a gente pode ter é assim, olha. Eu tenho uma matriz A, e aí quando eu olho para essa minha matriz, eu consigo pegar um número, que a gente chama um número escalar, qualquer valor,
que multiplica automaticamente o termo A1, o B1 e o C1. Quando isso acontece, vamos supor que aqui é 2 vezes A1, 2 vezes B1, 2 vezes C1. Isso pode ser na primeira linha, segunda linha, terceira linha, primeira coluna, enfim, qualquer fila. Quando isso acontecer em todos os elementos, eu posso pegar esse número e colocar para fora do cálculo do meu determinante. Então, olha só aqui o exemplo. Olha, eu tenho K vezes A1, K vezes B1, K vezes C1. Ou seja, o K está presente em todos os elementos da minha linha 1. O que eu posso fazer? Pegar esse K e colocar ele para fora, vezes o determinante de tudo que sobrar sem o K. Algumas consequências que a gente tem que pensar em relação a esse valor. Pensa comigo, ó. Esse cara aqui, ó, tem 0, 0 e 0. Concordam comigo que isso aqui é 0 vezes alguma coisa, que dá sempre 0? 0 vezes alguma coisa, 0 vezes alguma coisa. Ou seja, o meu escalar agora, ele vale quanto? 0. Então isso aqui é 0 vezes o determinante do que teria sobrado. Mas 0 vezes qualquer coisa é 0, pessoal. Então eu poderia de cara saber que quando eu tenho uma linha ou uma coluna com todos os elementos 0, o meu determinante automaticamente é 0. Isso aqui pode ser 10 por 10, não importa o tamanho. Se uma linha ou uma coluna tiver todos os elementos iguais a 0, o meu determinante direto é 0. Segunda consequência, então. Olha só que interessante. Quando uma fila é múltipla da outra. Olha só. 4 e 5, 28 e 35. Quando a gente bate o olho aqui, a gente fala assim, vou ter que fazer 4 vezes 35 menos 25, 28 vezes 5. Mas se vocês pararem para pensar, 28 e 35 é 7 vezes o valor da primeira coluna. Por quê? 7 vezes 4 dá 28. E 7 vezes 5 dá 35. Opa, aqui ó, coluna 2 é 7 vezes o valor da primeira. Quando uma fileira é múltipla da outra, também dá 0. Porque eu vou passar a ter igual de novo duas colunas ou duas linhas. Então, quando uma é múltipla da outra, o determinante direto é 0. Olha esse nosso outro caso agora aqui numa 3x3. Professor, é difícil enxergar? Realmente, não é muito simples não. Mas com a prática a gente consegue ver isso de uma maneira mais rápida. Olha essa primeira linha e olha essa terceira linha aqui, ó. A primeira linha, se você multiplicar ela por 4, você vai chegar na segunda linha, ó. 4 vezes menos 3, menos 12, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 2, 8. Ou seja, a de baixo é múltipla da primeira. Quando isso acontece, quando uma é múltipla da outra, determinante vale 0. Olha só o tempo que isso economiza para a gente numa prova, se a gente souber as propriedades, pessoal. É bastante importante lembrar delas. A propriedade 5, que é o teorema de Binet, diz o seguinte, ó. O produto de uma matriz pela outra é igual ao produto individual de suas determinantes. Olha só, determinante de A vezes B é igual a determinante de A vezes a determinante de B. Calculo individualmente cada uma delas, fica bem mais fácil, tá bom? Então, ao invés de fazer A vezes B e depois calcular determinante, calcula determinante de A, calcula determinante de B e multiplica um número pelo outro número. Bem mais fácil. Determinante da potência, olha só, determinante de A elevado a N. O que eu faço primeiro? Calculo o determinante desse A e depois elevo a potência. Por quê? Porque isso aqui vai dar um número, pessoal. Se eu for fazer determinante de A elevado a N, eu tenho que levar cada um dos meus elementos da minha matriz a N para depois calcular o determinante. As contas ficam muito maiores. Ao passo que se eu calcular o determinante primeiro, isso aqui vai dar um número, elevar ele a N, o meu resultado fica bem mais fácil de ser calculado. Tá bom? E o teorema da inversa, esse aqui, com certeza vocês aprenderam, muito provavelmente um capítulo anterior, quando falava de matrizes. O que é matriz inversa? Lá vocês devem ter visto com o professor que me substituiu, acho que foi Betinho, ele deve ter dito o seguinte, ó. Uma determinada matriz vezes a inversa dela é igual à matriz identidade. Então, A vezes A elevado a menos 1, que significa inversa, é igual a I, que é a identidade. Funciona, pessoal, funciona do mesmo jeito. Por que eu acho que esse jeito que nós vamos ver aqui ele é mais interessante? Porque, pessoal, quando a gente faz
uma matriz vezes ela mesma, a gente vai cair num sistema de equações que normalmente, se a gente tiver de 3, uma determinante 3 por 3, a gente cai em 9 incógnitas. As técnicas de utilizar e fazer são muito mais difíceis. Então, fazer utilizando essa técnicazinha aqui é muito mais rápido, pessoal. Mas muito mais mesmo. Então, olha só, determinante da inversa é 1 sobre o determinante. Mas a gente vai fazer cálculo aqui, vocês vão lembrar da minha aula. E a propriedade 6 é quando ela é uma matriz triangular. O que é matriz triangular? Ou quando abaixo da diagonal principal, ou quando acima da diagonal principal, todos os elementos forem zero. Então aqui ó, é uma 3 por 3, todos os elementos abaixo são zero. Poderia ter sido aqui em cima também, né? Um ou outro. Não poderia ser os dois, porque senão a gente fala que é matriz linha. Mas um ou outro, matriz triangular. O resultado disso daqui, desse determinante, é o produto da diagonal principal. No nosso caso aqui era fazer A vezes B vezes C. Teorema da decomposição de filas. Particularmente, pessoal, a gente não costuma usar muito esse teorema não, mas é importante, se está na teoria, é importante ser passado para vocês, tá joia? Teorema de Jacob também a gente não usa muito não, mas também é importante, se está na teoria, que vocês saibam. O que o teorema da decomposição está falando? Olha, eu posso pegar qualquer fila, ou seja, qualquer linha, qualquer coluna, e decompor ela em duas ou mais outras. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tinha uma matriz 4, 7, 2, 3, 6 e 1, 1, 5 e 3. Ele está pegando a minha segunda coluna e decompondo em duas outras. Olha só, 7 é a mesma coisa que 3 mais 4. 6 é a mesma coisa que 5 mais 1. E 5 é a mesma coisa que 2 mais 3. Pessoal, como vocês vão fazer essa divisão aqui, não importa. Pode ser 1 mais 6, 0 mais 7... O importante é que a soma dessa decomposição aqui tem que dar o valor original do meu elemento, tá bom? Então, olha só, 5 mais 1 é 6, 2 mais 3 é 5. E aí eu posso separar isso aqui em duas matrizes. 4, 3 e 1, a primeira coluna mantém. 2, 1 e 3, a segunda coluna mantém. E aí eu pego a primeira parte aqui, ó, dessa decomposição. 3, 5 e 2, 3, 5 e 2. Faço isso também agora para a segunda matriz. A primeira coluna mantém, a terceira coluna mantém, e a segunda coluna eu pego essa segunda parte que foi dividida aqui, ó, 4, 1 e 3, 4, 1 e 3. Perceba agora que de uma matriz eu formei duas outras matrizes, tá bom? O que a regrinha diz no teorema de decomposição? Se eu calcular o determinante desse cara aqui, ó, do M, e calcular o determinante dessas matrizes que eu gerei, M1 e M2, o determinante de M é a soma dos novos determinantes que eu calculei. Olha só, o meu determinante original eu calculando dá 14. O determinante M1 calculando dá 30 e o determinante M2 calculando dá menos 16. Se eu somar 30 com menos 16, dá 14. Então, isso eu posso aplicar para fazer decomposição de qualquer fila. Aqui eu decompus a segunda coluna. Podia ter sido a primeira, podia ter sido a terceira, primeira linha, segunda linha, não importa. Qualquer um que eu fizer isso, essa propriedade aqui ela continua sendo verdadeira. Tá bom? Olha só, então, o teorema de Jacobi, que eu acho que é onde pode ter tido um pouco mais de dificuldade para vocês entenderem. Olha esse carinha A aqui, ó. 2, 4, 5 e 9. Como é que eu calculo a determinante dele? 2 vezes 9, 18, menos 4 vezes 5, 20. O determinante, então, desse meu A aqui é menos 2. O que ele está dizendo aqui? Ó? Eu posso alterar qualquer fila, ou linha, ou coluna, fazendo a combinação de outros valores, que o resultado do determinante não se altera. Olha que situação interessante. Eu estou pegando a linha 1. Qual que é a linha 1? 2 e 4. E vou multiplicar ela por menos 2. E aí eu somo na linha 2 essa multiplicação que eu tinha feito aqui. Ó. Então a minha linha 2, agora, que era 5 e 9, é ela mais a multiplicação que eu fiz na linha 1. Então olha só, linha 1 vale 2 e 4. Vou multiplicar por menos 2, então fica 2 vezes menos 2, menos 4. E eu somo com a linha 2, 5 mais menos 4.
o outro elemento, 4 vezes menos 2, eu somo com o elemento 9 da segunda linha. Então fica 9 mais 4 vezes menos 2. Então ficou 2 e 4, 5 com menos 4 dá 1, 9 com menos 8 dá 1. Se eu for fazer o determinante dessa nova matriz que eu encontrei, fica 2 vezes menos 4, continua sendo menos 2, ou seja, os determinantes continuam sendo iguais. Aí você pode perguntar para mim, professor, mas por que eu uso esse teorema de multiplicar uma linha e uma coluna por algum valor e somar com outra? Você faz isso, pessoal, muito utilizado, por exemplo, lá na regra de Chió, onde eu preciso que um dos elementos seja 1 antes de jogar ele na primeira posição. Se eu fizer essa aplicação do teorema de Jacobi, eu posso gerar um número 1. Vamos de novo, então, com calma. Não sei se tem um exemplo. Tem outro exemplo aqui, ó, de Jacobi. Vou tentar fazer com calma para vocês entenderem. Olha essa aqui, primeira linha, 3 e menos 1, menos 2 e 1. O cálculo do determinante original, 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes menos 1. Então vai ficar 3 menos 2, que dá 1. Esse aqui é o original. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Multiplicar... deixa eu ver aqui. Multiplicar a primeira linha por 3 e somar com a segunda linha. Então tá, ó, aqui ele está multiplicando a primeira linha por 3 e somando com a segunda linha. 3 vezes 3 mais, como estou dando a primeira coluna, o menos 2. Ó. 3 vezes 3, que ele multiplicou, e soma com o elemento da linha 2, menos 2. Tanto você escolhe o número que vai multiplicar, pode ser multiplicação, divisão, soma. Além de você escolher a operação, que pode ser qualquer uma delas, você escolhe um número, e se é da primeira linha com a segunda linha, primeira coluna com a segunda coluna, se fosse uma 3 por 3, podia ser com a primeira com a terceira. Quando você monta o nosso determinante, ó, a primeira manteve-se, a segunda, ó, que eu fiz a continha, ó, 3 vezes 3 menos 2 dá 9, menos 2 dá 7. 3 vezes menos 1, que eu multipliquei e somei, menos 3 mais 1, menos 2. Se eu calcular o determinante desse carinha aqui, ó, menos 6 menos 7, de cara eu vou ver que vai dar 1, ou seja, os determinantes eles são os mesmos. Por que a gente faz isso? Porque esse cara aqui, ó, é mais fácil do que... Calcular o determinante aqui é mais fácil do que calcular o determinante aqui. Normalmente a gente pega um determinante com números maiores e tenta reduzir a um determinante de números menores para poder fazer as continhas. Como aqui é 2 por 2, pessoal, fica fácil de enxergar. Mas, quando é 3 por 3, 4 por 4, quanto menor os números dos elementos que a gente tiver na nossa matriz, mais fácil calcular o seu determinante. Você pode multiplicar por 1 e somar. Você poderia ter feito assim, ó. Multiplica a primeira por 1 e soma com a segunda. Então, 3 vezes 1, 3. Soma com menos 2, esse elemento agora seria 1. 1 vezes menos 1 fica menos 1. Somando com 1 dá 0. Ficaria mais simples ainda. Tá ok? Então, vai ficar 3 vezes 0 dá 0, menos 1 vezes menos 1, 1. Olha só como a gente continua com o mesmo determinante. Tá ok? Você pode escolher qualquer número para fazer essas contas. Matriz de Vandermonde é bastante simples, pessoal. É sempre olhar a questão da potência. Olha só, se eu vou até pegar um exemplo que fica até mais claro. O que é a matriz de Vandermonde? Quando eu continuo da primeira para a segunda para a terceira linha, eu sempre vou aumentando o índice da minha potência. Todas as minhas primeiras, ou linha ou coluna, é sempre 1. Então, aí, por que é 1? Porque 1 é a mesma coisa que A elevado a 0. Então, ó, A elevado a 0, A elevado a 1, A elevado ao quadrado, A elevado ao cubo, não importa. B elevado a 0, B elevado a 1, B elevado a 2, e assim pode quantas precisar. C elevado a 0, C elevado a 1, C elevado ao quadrado, e assim vai embora. Qual que é a regrinha, pessoal? Quando eu vi que é uma matriz de Vandermonde, eu sempre vou onde meus índices são 1, no caso, nesse caso aqui é a nossa segunda fileira, e aí vou pegar a combinação a partir do maior que eu tiver, menos o menor, todas as combinações possíveis. Olha só, como nós estamos com uma matriz 3 por 3, o que eu vou fazer? Procuro o índice 1, que é essa linha aqui. C menos A, que multiplica C menos B,
E aí o C já combinei com todo mundo. Agora eu vou para o B. Vezes B menos A. Sempre da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Então o determinante dessa matriz de Vandermonde é C menos A, C menos B, B menos A. Porque são todas as combinações possíveis da direita para a esquerda a partir do C. Olha na ordem 4 como é que funciona. Identifiquei que é Vandermonde. A elevado a 0, a 1, a 2, a 3. Enfim, já vi que é Vandermonde. O que eu posso fazer para calcular esse determinante? Vou na linha onde meu índice é 1, que é essa daqui. A partir do D, eu vou combinar com todo mundo que tiver à minha esquerda. Então é D vezes A, vezes D vezes B, vezes D vezes C. Combinei todos os Ds. Agora eu vou fazer com C. C menos A vezes C menos B. Combinei todos os Cs possíveis. Agora eu vou para o B. B menos A. Perceba que daqui para cá é igualzinho se fosse 3 por 3. E se fosse 5 por 5, eu iria do E. E menos A, E menos B, E menos C. E menos D. D menos A, e assim, um por um, pessoal. Às vezes pode parecer que isso aqui fica muito grande, mas dá para a gente calcular sim e trazer um resultado. Ninguém vai cobrar uma questão também que não tenha tempo para ser resolvida numa prova. E aqui nós vamos da matriz inversa. Olha só. Cálculo da matriz inversa dá trabalho, professor? Dá. Não posso também, não posso tapar o sol com a peneira. Por que dá trabalho? Porque o primeiro passo que eu tenho que dar é o cálculo da matriz de cofatores, pessoal. E os cofatores, eu tenho que calcular o cofator de todos os elementos da minha matriz. Como aqui a minha matriz ela é 2 por 2, eu tenho 4 elementos, olha aqui, eu calculei 4 cofatores. Se minha matriz for 3 por 3, eu vou ter que calcular de 9 elementos? Vai. Se minha matriz for 4 por 4, eu vou ter que calcular 16 cofatores? Vai também. Mas mesmo assim, pessoal, ainda é mais fácil as contas de calcular por aqui. Então, olha só, o cálculo cofator a gente aprendeu, né, pessoal? O cofator do primeiro elemento é menos 1 elevado à soma da posição dele vezes o determinante. Não vou passar em detalhes não, pessoal, porque a gente já viu isso e ainda tem uma coisa para revisar. Mas olha, eu calculo o cofator do elemento 1, está aqui, que é 4. O cofator do elemento 1, 2, está aqui, que é o 3. Do 2, 1, que era o menos 3, está aqui o cofator dele. E o cofator do elemento 2, 2, que era o 4, está aqui. Então, como que eu monto a matriz dos cofatores? Pego cada um que eu calculei, ó. O cofator A1, 1, está aqui, 4. Cofator A1, 2, 3, está aqui, ó. Cofator A2, 1, que é o menos 5, está aqui. E o cofator A2, 2, que é o 2, está aqui. Então, montei a minha matriz de cofatores. Próximo passo, passo 2. Eu vou pegar e vou fazer a transposta da matriz de cofatores, ok? Eu vou fazer a transposta da matriz de cofatores. Então, aqui era a original, tá ok? Essa aqui era a original. Calculei minha matriz de cofatores e vou fazer a transposta dela agora, ó. A primeira linha vira a primeira coluna, a segunda linha vira a segunda coluna. Essa aqui era a original, hein, pessoal? Calculei minha matriz de cofatores e vou fazer a transposta. Primeira linha vira a primeira coluna, segunda linha vira a segunda coluna. Quando eu fiz essa transposta, ela vai receber o nome de matriz adjacente, pessoal. Perdão. Matriz, tá me avisando que eu tenho 10 minutos. Ó. Ou que é uma matriz adjunta, perdão, não é adjacente não, perdão, é adjunta. A adjunta nada mais é do que a transposta da matriz de cofatores. Tendo essa minha matriz adjunta, eu aplico nessa minha fórmula para poder fazer a minha inversa. Então, a inversa é 1 sobre o determinante da original vezes a minha matriz adjunta. Então, aqui nós temos um exemplozinho, pessoal, que não vou... Deixa eu voltar aqui só um resultado final. Percebe que eu calculei o determinante da original aqui, calculei quem é a minha matriz adjunta que deu esses resultados, e aí eu multiplico essa 1 sobre o meu determinante por cada elemento da minha matriz adjunta. Gerei minha matriz inversa, que para mim ela é muito importante. Olha só, vou direto num exemplo. Eu tenho aqui uma determinante 4 por 4,
E a regra diz o seguinte, ó, o elemento 1, 1, posição 1, 1 deve ser 1. Se não for, pessoal, vocês assistam depois a aula que eu fiz aqui, ó, esse exercício, ele pega esse elemento aqui e leva ele até na primeira posição. Mas está bem detalhado, pessoal, como é que você faz isso daí. Dá uma olhada, por gentileza, na aula, quem tiver dúvida, então. Vamos partir do ponto que a gente já estaria com o elemento 1 na primeira posição. O que eu vou fazer? Ó? Passo 1, isolo primeira linha, primeira coluna. O passo 2 é pegar a determinante do que sobrou. Quem é que sobrou os elementos? 10 menos 6 e 12. 10 menos 6, 12. 4, 5 menos 10. 4, 5 menos 10. 13, 9 e 20. 13, 9 e 20. Então, esse aqui é a matriz que sobrou. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar o elemento 10, que é o primeiro aqui, ó, e vou subtrair do produto da linha e da coluna que eu tirei. Então, olha só, eu ponho 10 menos 2 vezes 4, que é o elemento que eu tirei, ó, é o 2 e o 4. Então, tá aqui, 10 menos 2 vezes 4. O segundo aqui, ó, menos 6, menos 1 vezes 4. Tá aqui. O 12, 12 vezes menos 3 vezes 4. É importante, então, pessoal, tá sempre lembrando isso aqui, ó. Eu sempre pego os elementos que eu subtraí para linha e coluna do elemento que eu estou calculando. Olha aqui, eu vou calcular do 4 agora. Quem que eu tirei? Eu tirei o 2 e o menos 3. Então fica 4 menos 2 vezes menos 3. 5 menos 1 vezes 3. O elemento menos 10 menos 3 vezes menos 3. Olhem para a cor que está separando que vocês vão entender direitinho. 13 menos 2 vezes 6, 9 menos 1 vezes 6, 20 menos 3 vezes 6, que vai dar o 18. Quando a gente faz essa continha aqui, ó, 10 menos 4 vezes 2 dá 8, então 10 menos 2, 10 menos 8 dá 2. Menos 6 faz a multiplicação que vai dar menos 2. 12 menos 12 dá 0. Eu chego num determinante de ordem 3, pessoal. E aqui eu posso calcular por regra de... eu posso calcular pela regra da borboleta, né, pela regra de você colocar as duas colunas iguais aqui do lado, qualquer uma delas. A regra de Chió, ela serve sempre para diminuir a ordem de n para n-1, ou seja, de 4 para 3, de 5 para 4. A gente sempre vai reduzir a ordem. Quando que eu uso Chió? Perceba que eu tenho uma determinante, pessoal, que não tem zero. Se eu tiver matriz com zeros, eu posso aplicar Laplace. Se eu não tenho zeros, normalmente eu uso Chió, que é mais rápido. Professor, mas aí eu vou ter que calcular essa determinante daqui da ordem 3? Precisa. Mas perceba que eu saí de uma ordem que não tinha nenhum número zero aqui, que ia ser grande. Rapidinho dá para fazer essas contas, cair numa de ordem 3. E aqui eu uso a operação, a regra de Sarros ou regra da borboleta e calculo essa determinante 3.